E aí, pessoal? Bem-vindos de volta. Hoje tenho algo especial. Atrás de mim está o setup de academia inteligente Gym Monster da Expedience. Agora, eu venho testando essa máquina nas últimas semanas e tenho muito a dizer sobre ela. Então vamos direto ao assunto. Beleza, primeiro de tudo, o que é uma academia inteligente? Se você visse esse negócio há 10 anos, você ia pensar, o que diabos é isso? Basicamente, é uma academia completa que pode caber em praticamente qualquer lugar. Estou em um quarto de 10 metros quadrados com cama de casal, escrivaninha e um grande aparelho de academia, ainda com bastante espaço. Tem um monte de tecnologia dentro que, sinceramente, eu não faço ideia de como funciona, mas olha, funciona mesmo. Certo, primeiro de tudo, vamos falar sobre a experiência de tirar da caixa. Eu realmente não sei como, mas o Gym Monster chega totalmente montado, o que é uma grande vantagem, porque esse negócio é grande. O único ponto negativo é que a caixa é enorme pra caramba. Eu nem estava em casa quando o pacote chegou e ri alto quando minha esposa me enviou um vídeo mostrando como era. Sinceramente, prefiro muito mais que venha montado, pois assim não preciso gastar horas montando. Você pode ligar e usar minutos após tirar da caixa. Recomendo abrir do lado de fora e depois trazer as peças para dentro, pois a caixa é enorme. E eu posso ou não ter feito isso, por isso estou recomendando o contrário. Além disso, se você mora em um lugar chuvoso como o Havaí, certifique-se de não deixar do lado de fora, porque choveu um pouco na caixa, e felizmente eu consegui trazer para dentro rápido o suficiente antes que qualquer umidade pudesse penetrar. Agora, depois que está fora da caixa, a montagem é super fácil. Ela foi projetada para ser dobrável, então você pode colocar em qualquer lugar. Se precisar guardar, pode colocar no armário. É meio parecido com uma esteira, mas ainda menor do que isso. Também tem rodinhas, então se você precisar mover para algum lugar, é bem fácil. Então, pode confiar em mim quando eu digo que você pode colocar isso praticamente em qualquer lugar. Isso é importante para nós porque temos pouco espaço. Conseguir colocar em um quarto de 10 metros quadrados com cama queen e escrivaninha mostra muito sobre o produto. Então, se você também tem pouco espaço como a gente, isso realmente faz toda a diferença. Para ser bem sincero, quando isso chegou aqui, eu fiquei meio preocupado porque não fazia ideia de onde a gente ia colocar. Não tem espaço nenhum nessa casa, e mesmo assim, de alguma forma conseguimos encaixar ali. Agora, depois que você acha um lugar para ele, é só ligar na tomada e apertar o botão, é fácil assim. Você também vai querer baixar o aplicativo móvel que acompanha o Expedience. Então, em relação a tirar da caixa e configurar, nota 10 de 10 com certeza. Agora, vamos dar uma olhada em alguns recursos. O Gym Monster traz tecnologia para tornar os treinos mais fáceis e divertidos. A tela sensível ao toque atrás de mim é o centro do sistema. Ela é super responsiva, fácil de navegar e meio que me lembra uma interface da Apple. Tipo, é bem elegante e simplesmente fácil de usar. Parecia aqueles totens de pedido do McDonald's, mas na verdade é ainda melhor. Então, basicamente, você faz tudo na tela sensível ao toque, seja escolhendo um treino ou ajustando algumas configurações, está tudo ali na tela. Provavelmente o recurso mais notável do monstro da academia é a sua resistência magnética. Literalmente, é o mais próximo de mágica hoje. Foi minha primeira vez com resistência magnética. Comecei meio desajeitado, mas após algumas tentativas, fui me acostumando. Não há peso, mas a resistência chega a 100 kg, o que é insano. São 4 modos inteligentes diferentes. Primeiro, existe o modo constante, que funciona como uma barra ou halteres normais. Depois, tem o modo excêntrico ou modo corrente, que faz o peso ficar mais pesado tanto na subida quanto na descida. E então tem o meu favorito pessoal, o modo spotter. O modo spotter é exatamente o que parece. Ele ajusta o peso de acordo com a forma como você está fazendo a repetição. Então, se você estiver realmente com dificuldade, ele vai diminuir um pouco o peso. Você sempre conta com um parceiro de apoio e pode se esforçar até a falha quase sempre. Isso é muito importante para mim. Para maximizar força e ganhos, é preciso levantar pesado e próximo da falha, o que pode ser perigoso sem um parceiro de apoio. Então, se você não tem amigos como eu, arrume um monstro de academia para te ajudar. Isso foi meio idiota, né? Além dos 4 modos, há um recurso de segurança que detecta peso desequilibrado e te protege. Por exemplo, se ao agachar com barra, você inclinar para um lado, ele te salva. Mas felizmente, aqui, como é tão inteligente e tecnológico, se ficar muito desequilibrado, ele simplesmente corta o peso para você não se machucar. Outro modo que eles têm é o modo parceiro. Sinceramente, esse recurso não é dos meus favoritos. Acho que precisa melhorar. Eu esperava que o modo parceiro permitisse configurar 2 perfis, onde cada um faz o exercício. E aí você faz supino, depois eles fazem supino, depois você faz agachamento, depois eles fazem agachamento. E ele registra separadamente nos seus perfis. Infelizmente, não é isso que esse modo faz. A máquina só permite usar um cabo por vez, então não dá para usar barra.
Se os acessórios não estiverem alinhados, ela apresenta problemas, tornando o recurso praticamente inútil. Para mim, pessoalmente, a única maneira realista que eu vejo de usar esse recurso é se eu quisesse fazer um superset de 2 exercícios diferentes. Ainda assim, o rastreamento ficaria confuso e provavelmente não funcionaria. Espero que atualizem isso logo. O Gym Monster vem com vários acessórios, permitindo quase qualquer treino ou exercício, exceto talvez powerlifting. Felizmente, pouca gente faz clean and jerk e snatch, então você deve estar tranquilo. Também vale lembrar que, nos pesos, há uma curva de aprendizado com a resistência, não só com o peso real. Diz que vai até 220 libras, mas às vezes sinto que pesa mais, especialmente em alguns movimentos. Nos movimentos de cabo mesmo, como tríceps, pushdown ou remada sentada, é bem preciso. Mas em algo como supino ou agachamento, onde normalmente não se usa cabos, por algum motivo, simplesmente pareceu muito pesado para mim. Então, por exemplo, outro dia eu estava fazendo supino e estava levantando 135, que seria só uma anilha de cada lado. Isso normalmente é, você sabe, um peso de aquecimento. Só que eu estava meio que tendo dificuldade com ele, e talvez eu estivesse um pouco mal posicionado. Tentei resolver isso, mas parece que ficou um pouco mais difícil, o que não é exatamente uma reclamação minha. Isso significa que, em teoria, você pode ultrapassar um pouco os 100 quilos, contanto que se esforce mais que antes. Um salve para Greg Duzet. Ainda deve ter bons ganhos. Se nem eu chego ao máximo dessa máquina, você provavelmente também não consegue. Agora vamos falar sobre o catálogo de exercícios. Caramba! Tem muitos treinos programados nessa máquina. Agora, comprando essa máquina agora, você tem acesso vitalício ao catálogo, que recebe novos treinos e exercícios constantemente. Isso é um grande ponto positivo na minha opinião, porque eu odeio quando você tem que investir em um equipamento caro e ainda tem que pagar uma mensalidade por cima disso. Estou falando com você, Peloton, mas eu sei que eles estão planejando fazer isso no futuro. Então, se você está em dúvida sobre comprar isso, eu faria isso agora mesmo. Quando você pode garantir isso agora, quando você realmente vai para o lift, há 3 opções. Você pode escolher o free lift e fazer o que quiser, optar por treinos programados ou criar seu próprio treino e selecioná-lo depois. Como eu pessoalmente já tenho vários anos de experiência treinando em esteira, eu geralmente escolho o free lift. No entanto, você pode não ter absolutamente nenhuma experiência com exercícios. E essa seria uma ótima máquina para você porque ela pode te guiar em tudo e te dizer exatamente o que fazer, quanto levantar, qual peso usar, e aí é só aproveitar. Basta escolher um programa que você goste e seguir em frente. O próximo recurso merece uma sessão à parte por ser muito detalhado: dados. Uma vantagem dessa máquina inteligente sobre pesos tradicionais é a quantidade de dados que registra. Se você gosta de números como eu, vai adorar. Ela não só registra coisas simples como séries, repetições, pesos e mais, mas também acompanha quanta potência você está usando em cada repetição, seu tempo sob tensão, recorde pessoal, carga total de treino e muito mais. Ela também traz detalhes na medida certa para nerds de números como eu, mas ela também exibe tudo de um jeito que, se você for totalmente iniciante ou simplesmente não ligar para números, não vai se sentir sobrecarregado com isso. Tudo isso fica salvo no seu perfil pessoal, o que é legal porque você pode acessar essas informações de qualquer lugar pelo aplicativo deles no celular. E eles estão sempre atualizando porque realmente ouvem o feedback dos clientes, o que é meio triste porque isso está ficando cada vez mais raro hoje em dia. É muito legal porque você pode procurar vídeos de review bem antigos da Academia Monstro. Desde então, eles corrigiram e ajustaram vários pontos e buscam sempre atualizar o software ou, se necessário, o firmware. Essa é uma das partes mais legais da academia, na minha opinião. É simples, mas genial. Esse pequeno dispositivo permite ligar ou desligar a resistência e ajustar o peso. Sinceramente, não sei como funcionaria sem ele, pois às vezes é meio estranho entrar em algumas posições e se o peso estivesse ativado, eu nem sei como você conseguiria entrar na posição. Mas com isso você só entra na posição, se prepara e aí pronto, liga, faz seus levantamentos, pronto, desliga. Ah, é muito bom. Aumenta a resistência, liga, vai. É tão simples, mas é legal e é agradável. Eu não sei, é futurista. Sabe, peso instantâneo, peso zero instantâneo. Agora, falando em atualizações de software, essa próxima é revolucionária. Então, acabamos de falar sobre a quantidade de dados e métricas que esse aparelho registra, mas com essa nova atualização, a Speediance realmente coloca todos esses dados para funcionar. Agora, eles contam com um treinador de IA que indica o peso ideal para você. Baseado em treinamento por velocidade, esse é um tipo de treino que depende totalmente de dados e te ajuda a treinar
de forma mais inteligente, não mais difícil. O novo treinamento baseado em velocidade é super fácil de usar e se integra perfeitamente ao software atual do Gym Monster. Então, basicamente, você pode testar sua repetição máxima em qualquer tipo de movimento. Com isso, o Gym Monster indica o peso ideal para você ganhar força ou massa muscular nesse exercício. Esse recurso é incrível, pois uma das maiores dificuldades no treino é escolher o peso certo. Está pesado, leve? O que faço? A Expedience já é líder na indústria fitness, e essa atualização vai te ajudar a atingir seus objetivos mais rápido. Você pode aprender mais sobre esse treinamento baseado em velocidade no site da Expedience, expedience.com, e não se esqueça de usar o código ALEXOF para um desconto. Agora vou contar minha experiência com o Expedience Gym Monster. Estou usando há algumas semanas e sinceramente estou gostando muito. Demora um pouco para se adaptar, especialmente se você costuma treinar em academia ou em casa, mas tem sido uma experiência divertida. Parece diferente do treino comum, parece um treino do século XXI, mas eu uso principalmente a seção de levantamento livre, e consigo fazer todos os meus treinos normais que eu faria fora. Consegui incluir mais exercícios, pois nunca tive máquina de cabos, só barras e halteres. Isso me ajudou a ampliar meu catálogo de exercícios, o que é ótimo para mim. Não acho que vá substituir totalmente minha academia, mas será um bom complemento. Já usei bastante, pois meu setup de academia fica do lado de fora. Ela fica exposta a todos os elementos, como sol, chuva, vento, então isso aqui é uma opção muito boa caso esteja chovendo ou algo assim. Porque no fim das contas, muita gente simplesmente não tem espaço. E se você não tem espaço e quer uma academia em casa, isso aqui tem tudo. Talvez, se eu tivesse minha academia dos sonhos e muito dinheiro para montar tudo, seria ótimo. Como não tenho, essa opção é muito boa. Agora, vamos falar sobre o preço e para quem isso é indicado. Olha, à primeira vista, o Gym Monster pode parecer um pouco caro, mas por tudo que você recebe, eu realmente acho que é um preço justo. Não desmerecendo o meu equipamento que eu tenho lá fora, mas aquilo custou muito mais do que esse Gym Monster normalmente custaria. E eu nem consigo fazer tudo o que consigo fazer com o Gym Monster lá fora. Além da tecnologia, há a biblioteca de exercícios, atualizações de software e o pouco espaço necessário. No fim das contas, não tem nada que eu goste mais do que treinar com uma boa barra e alguns pesos. Mas isso aqui é sinceramente muito mais prático, então no final das contas, provavelmente vou acabar usando bastante os dois. Mas se fosse só isso contra uma academia normal, eu diria que isso aqui ganha, na maioria das vezes. Com tantas taxas, gastos com gasolina, estacionamento e outros problemas das academias públicas, esse equipamento se paga rápido e ainda economiza tempo. Se vocês tiverem interesse em comprar o Gym Monster, usem o código ALEXOF para ganhar 120 de desconto no seu pedido. Vocês também vão estar me apoiando, então eu agradeço. Vou gravar outro vídeo em cerca de um mês. Se tiver dúvidas sobre o Gym Monster da Expedience, deixe nos comentários. Provavelmente deixei passar algo. Nos vemos no próximo vídeo.